Em meio à grave crise de segurança pública, o governo do Maranhão aceitou transferir os chefes de facções criminosas para presídios federais de segurança máxima. A repórter Jade Bona tem as informações. Bom dia, Jade. Bom dia, Natália. O Ministério da Justiça ofereceu 25 vagas para transferência de chefes de facções criminosas que estão no complexo penitenciário de Pedrinhas. Essa não é a primeira vez que a estratégia é utilizada. O governo também já ofereceu a Santa Catarina no início de 2012 e foram transferidos vários presos. A justificativa na época era tentar parar uma onda de violência que tomava conta do estado. Em São Luís, na última sexta-feira, ataques deixaram 4 ônibus incendiados e uma delegacia foi alvejada. Ao todo, 16 pessoas foram detidas, suspeitas de participação nesses ataques. Segundo o Serviço de Inteligência, a ordem para os crimes partiu de dentro de Pedrinhas. Segundo o secretário de Segurança Pública, Aloísio Mendes, a lista com os nomes e a quantidade de presos que serão transferidos para os presídios federais deve ser concluída hoje. Ele disse ainda que falta o posicionamento do juiz da Vara de Execuções Penais. Natália. Obrigada, Jade. A governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, se pronunciou ontem sobre os atos criminosos ocorridos em São Luís na última sexta-feira e também durante o fim de semana. Em nota, ela se disse revoltada e repudiou as ocorrências comandadas de dentro dos presídios. Além disso, Rosiana Sarney se solidarizou com os familiares da menina Ana Clara, que morreu após ter 95% do corpo queimado durante os incêndios a ônibus. Rosiana Sarney disse ainda que espera uma pronta resposta da Justiça e que encaminhou à Procuradoria-Geral da República as informações sobre o sistema carcerário do Estado. Já o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, também divulgou nota se solidarizando com a família da menina Ana Clara e se colocou à disposição dos órgãos de segurança do Estado e também da União para colaborar no que for possível em quaisquer ações que se façam necessárias para coibir a violência na cidade. Foram detidos ontem pela polícia os suspeitos do incêndio a ônibus que matou a menina Ana Clara, de 6 anos. A onda de ataques, que deixou umas 4 pessoas feridas na capital, começou depois de uma operação realizada pela tropa de choque da Polícia Militar no complexo penitenciário de Pedrinhas, com o objetivo de diminuir as mortes nas unidades prisionais do Estado. 6 homens foram apresentados como suspeitos de participação nos ataques da última sexta-feira em São Luís. Lara Vardieri Silva Rodrigues de Souza Júnior, de 31 anos, Julian Jefferson Souza da Silva, de 21 e Sansão dos Santos Salles, de 19 anos. Todos eles são do bairro Vila Sarney Filho. Entre eles estavam 3 adolescentes. Um deles, inclusive, se queimou durante o ataque aos ônibus. Ele tem 17 anos. O Serviço de Inteligência chegou a estes homens através das imagens de dentro dos ônibus. Tem mais participantes que estão envolvidos diretamente, né, nessa questão desses ataques, mas a gente já identificou e é questão de tempo para a gente dar resposta aí à sociedade. E existe uma estimativa, por exemplo, de quantas pessoas mais? Olha, tem umas 6 a 7 pessoas ainda que estão soltas ainda, mas a gente já fez todos os levantamentos, já identificamos todos e é questão de tempo para a gente prendê-los. Esta mulher, que se identificou apenas como irmã de um adolescente de 16 anos apreendido, conta que foi uma surpresa para a família. Não sabia de nada, ele tem umas amizades que minha mãe não gosta, nossa família a gente não gosta, mas a gente não sabia que estava tão... Então, que se de fato ele estiver envolvido, são essas amizades que podem ter? Com certeza, que lá em casa todo mundo trabalha, todo mundo é honesto. E não tem nada disso. A minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Não tem ninguém com antecedentes criminais. Surpresa, então, para todo mundo. É surpresa. Os ataques aconteceram logo após a realização de uma operação da tropa de choque da Polícia Militar dentro de Pedrinhas. O objetivo dessa operação é reduzir o número de mortos dentro do sistema penitenciário. Os ataques a ônibus fizeram 5 vítimas, entre elas 3 da mesma família, uma mãe e 2 filhas. Uma criança de 6 anos de idade faleceu nesta segunda-feira. Ela estava neste hospital público da capital, onde a outra criança, sua irmã, de 1 ano e 5 meses, continua internada. A menina que faleceu era o caso mais grave. Ela teve 95% do corpo queimado. Familiares foram ao IML, mas ninguém quis.
O enterro da menina Ana Clara acontece hoje às 10 horas da manhã no cemitério Jardim da Paz, na estrada do município de São José de Ribamar. Você vai ver no próximo bloco, o medo de novos ataques a ônibus mudou a rotina dos usuários do transporte coletivo e mais. Começa a Operação Verão da Capitania dos Portos. Não sai daí, a gente volta já. Esta é a Gabriela. E esta é a Gabriela daqui a alguns anos. Pois é. Tudo que a Gabriela está aprendendo aqui nos primeiros anos de estudo vai definir as suas oportunidades lá no futuro. É por isso que os estados e municípios estão unidos ao governo federal num grande pacto para que toda criança seja alfabetizada na idade certa, até os 8 anos. Participe, este compromisso é de todos nós. É o Brasil fazendo mais pelo meu presente. Para que eu possa fazer mais pelo futuro do Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Aikel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias. Segunda, às 4 da tarde. E de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia. O Legislativo até você. O medo de novos ataques mudou a rotina dos usuários do transporte coletivo. Nos últimos 3 dias, os rodoviários trabalharam e circularam nas ruas e avenidas de São Luís só até às 7 horas da noite. Passageiros apressados, paradas cheias e um sentimento: medo. Essa é a sensação deixada em usuários e trabalhadores do transporte público depois dos ataques a ônibus ocorridos no último final de semana em São Luís. Estou correndo para chegar em casa. Saiu do trabalho mais cedo? Foi. Estou correndo já para chegar já. E qual é o único sentimento que para nesse momento? De medo. 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 Muito medo. Medo. Medo de não voltar para casa, por exemplo? Medo de ser atacado por eles, né? Muito medo. Esse rodoviário trabalha há 12 anos como motorista. Hoje, quando vai ao serviço, sente medo de não voltar mais para casa. Uma sensação que deixa a gente assim, fora de si, né? Porque a gente não tem mais segurança nenhuma, os passageiros não têm segurança nenhuma, a gente fica atormentado de uma hora para outra pode acontecer a mesma coisa que já aconteceu há 2 dias atrás e a gente não tem mais esperança de segurança nenhuma aqui na cidade de São Luís. Você sai de casa com medo? Lógico, sem dúvida nenhuma. A gente já sai sabendo que talvez não volte mais. No último domingo, durante uma coletiva à imprensa, o secretário estadual de Segurança Pública, Aloysio Mendes, afirmou que o objetivo dos criminosos era incendiar pelo menos 20 ônibus na região metropolitana de São Luís. A insegurança e o receio de novos incêndios fez com que os rodoviários decidissem trabalhar nesses últimos 3 dias até às 18 horas. A notícia de que os ônibus rodariam até às 7 da noite nessa segunda-feira motivou alguns comerciantes a fecharem as portas mais cedo e liberarem os funcionários antes das 5 da tarde. Paralisação dos ônibus, né? Paralisação dos ônibus. Não tem como ir para casa de pé, né? Teve que liberar mais cedo? Mais cedo.
Vocês costumam sair que horas? Estão saindo que horas? 6h30. E agora? 4h30. Quem trabalha no comércio afirma ainda que a onda de violência afastou os clientes e trouxe prejuízos. Caso o governo pensar o que está acontecendo dentro do estado, né? Acho que é falta de... é o governo, o culpado deve ser o governo, né? Ontem, no fim da tarde, rodoviários e empresários do transporte se reuniram com o Comando-Geral da Polícia Militar para exigir ações imediatas de combate à violência nos coletivos e decidirem se haverá nova paralisação. Um dos pontos principais é a questão da manutenção das blitz, que geralmente são tomadas só medidas paliativas. Todas as vezes que acontece é um fato como esse, tomam-se essas medidas, a gente vê a presença de muitos policiais nas ruas, mas logo em seguida são retirados para outros fins. Assim também com uma política pública de segurança voltada para o transporte coletivo, esse é um dos pontos que a gente coloca, como também o policiamento velado dentro dos transportes. O presidente do SET contabilizou os prejuízos para o setor depois dos ônibus incendiados. Teve 10 ônibus queimados nessas duas excursões, aproximadamente 2.800.000 materiais, mas fora isso existem vários outros prejuízos que, por exemplo, cada paralisação dessa, você deixa de movimentar a economia das empresas de ônibus. Então, há uma queda de faturamento aí em torno de 50% da receita. Considerando que um faturamento é mais ou menos de 1 milhão, mais ou menos R$500.000 a R$600.000 dia, cada paralisação dessa. De acordo com o comandante do policiamento metropolitano, as ações serão intensificadas para garantir a segurança da população. Mostrar a estratégia da Polícia Militar no tocante a policiamento, a presença, a atuação nas principais vias de circulação da cidade de São Luís, garantindo, portanto, a segurança. É isso que a Polícia Militar tem feito, é isso que vai, portanto, manter diante do quadro que se viveu na última sexta-feira, que nós consideramos que é uma situação isolada, mas que efetivamente a polícia mantém, portanto, o posicionamento junto à comunidade naquilo que se dispõe, ou seja, oferecer o policiamento preventivo, agir em determinados momentos de forma repressiva e garantir a segurança. Entre 30% e 40% da frota de ônibus voltou a operar ainda na noite de ontem em São Luís. Nesta terça-feira, após o acordo entre a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e o Sindicato dos Rodoviários, os coletivos voltam a circular normalmente. A Operação Verão da Capitania dos Portos tem o objetivo de prevenir acidentes nas praias e em outros pontos de navegabilidade da região metropolitana de São Luís e também em regiões do interior do estado. A reportagem é de Milena Dutra. A operação será realizada na capital e no interior do estado até o dia 10 de março deste ano. Isso por causa do aumento do tráfego de embarcações no período de férias. Durante as atividades, a capitania fiscaliza embarcações de transporte de passageiros e se existem itens de segurança e primeiros socorros. A documentação dos tripulantes também é inspecionada. Uma pessoa que caia ao mar numa embarcação, se ele estiver portando o colete salva-vidas, mesmo que ele esteja desacordado, ele flutua durante 24 horas. Né? Então, é tempo suficiente para que a capitania ou que alguma outra embarcação preste apoio. E nós também sempre falamos com relação a material de contra-incêndio, luzes de navegação, né? Se a embarcação for fazer uma viagem noturna, que o proprietário da embarcação faça uma verificação na parte de motor, na parte estrutural. E uma outra coisa muito importante é a questão do álcool. Né? Os nossos inspetores que estão espalhados aí pelo estado, eles estão usando um etilômetro e dependendo do índice apontado nesse etilômetro, a embarcação pode até ficar apreendida, né? E o condutor da embarcação ele ser levado até uma delegacia. Em São Luís, toda a orla marítima e a área onde circulam ferryboats também estão sendo fiscalizadas. A operação também acontece em outras cidades, como Barreirinha, São José de Ribamar, Alcântara e Raposa. Neste último município, no dia 26 de dezembro do ano passado, uma embarcação virou com 5 pescadores. Todos sobreviveram depois de nadarem cerca de 15 quilômetros. As causas do acidente continuam sendo apuradas pela Capitania dos Portos. Nós já abrimos um inquérito administrativo para verificar as causas do acidente.
As pessoas atualmente, né, elas estão sendo convocadas a prestarem seu depoimento aqui na capitania, para que a gente descubra o que realmente aconteceu e que acidentes como esse não voltem a ocorrer. Durante a Operação Verão, as embarcações que apresentarem irregularidades podem ser autuadas e apreendidas. Até agora nós paramos, né? Nós interceptamos cerca de 200 embarcações e cerca de 9 embarcações ou foram retidas ou foram apreendidas. Ela fica localizada no centro de São Luís. A igreja de Santo Antônio é uma das mais tradicionais da cidade e se destaca não apenas pela história que a envolve, mas também pela sua arquitetura. E é o que você vai ver na reportagem de Ivone Mascarenhas. Construído pelos frades franciscanos, o convento de Santo Antônio data de 1625. A Capela do Senhor Bom Jesus dos Navegantes foi construída logo depois e se tornou o palco do histórico e célebre Sermão aos Peixes, do padre Antônio Vieira, que em 1654 atingiu a sociedade burguesa da época, com duras críticas, por metáforas, ao modo de vida baseada na ostentação e desprezo aos pobres. A igreja de Santo Antônio só foi inaugurada oficialmente em 1867, após 40 anos da criação do Seminário Episcopal de Santo Antônio, que deu uma nova destinação ao convento. De lá para cá, a história da igreja foi marcada por fatos que se confundem com a própria história de São Luís. A chegada dos frades franciscanos é um fato importante para que se marque a história da Igreja de Santo Antônio. Um outro fato importante é a própria presença do padre Antônio Vieira, que é estudado em quase todo o Ocidente. E ele esteve aqui presente, proclamou sermões aqui, inclusive são sermões que são estudados no Brasil inteiro, em Portugal, em boa parte, na França, na Itália recentemente. Então, outro fato marcante que nós poderíamos elencar é, digamos, a própria intervenção de Beckmann aqui na área da igreja de Santo Antônio. Fatos marcantes que poderíamos, inclusive, relatar e identificar elementos para a própria história da igreja. Um fato que poucas pessoas comentam é, por exemplo, a própria permanência do batalhão da Polícia Militar. Exatamente, para que todos possam até mesmo buscar essa fundamentação da história da Polícia Militar. Aqui foi um fato marcante, permaneceu um certo período aqui a Polícia Militar, nos primórdios, né? Depois, um outro fato marcante é a própria figura da Ana Jansen. Aqui nós temos restos mortais, que há uma certa controvérsia, mas a história demonstra que ali existem elementos que podem ser estudados, né, e pôr em relevância a presença de Ana Jansen aqui ao lado. Outro fato marcante é que, inclusive, foi tema de livros de um nobre escritor maranhense chamado Josué Montelo. Quer dizer, a controvérsia dos teólogos do Maranhão, do Seminário Santo Antônio, com o grande Tobias Barreto, da Escola de Recife. Outro fato que nós poderíamos relatar é o processo da formiga. O processo das formigas, muito embora João Francisco Lisboa tenha retratado pouco esse elemento, mas pode-se buscar alguns elementos talvez históricos sejam um pouco controversos, mas temos alguns relatos que nós podemos então fazer também uma busca histórica e fazer referência à própria Igreja de Santo Antônio. Fatos esses que para a história da igreja e para a própria cidade também são relevantes. E talvez relatando outros fatos ligados à história da igreja, né, nós poderemos aí elencar a importância deste tempo. Né? Além de episódios históricos, a igreja de Santo Antônio também é marcada por histórias milagrosas, como a da comerciante Flor de Maria. Ela se considera curada de um câncer, uma graça obtida
também pelas preces dos fiéis de Santo Antônio. Não, porque eu me sinto curada, né? Então vim à igreja, né? Já que eu recebi essa graça, né? Vim agradecer, não só nessa igreja, como as demais, né? E por pessoas que já oraram por mim, né? Pela essa graça, então eu vim agradecer. A senhora visitando o templo de Santo Antônio, que é um templo que tem quase 4 séculos e tem toda essa ambientação, qual a sensação que a senhora tem? Pura paz, né? É um conforto muito grande. Na missa celebrada às vésperas de Pentecostes, orações e uma devoção litúrgica revelam o fervor de fiéis que também descobriram na igreja de Santo Antônio um terreno fértil para o crescimento da própria espiritualidade, que também tem sua história guardada entre as paredes do templo dedicado ao santo padroeiro dos oprimidos. Como eu moro próximo aqui do centro, eu passei a frequentar ainda com mais frequência. Inclusive, meu casamento foi realizado nesta igreja. Fatos que marcaram também a sua história. Exatamente. E como que a senhora se sente ao vir para cá? Eu me sinto com muita paz, muita satisfação, porque eu tive a oportunidade de visitar em Pádua o santuário de Santo Antônio. E aonde tive a oportunidade de ver bem próximo a língua de Santo Antônio, numa redoma. Durante seus quase 4 séculos de existência, a Igreja de Santo Antônio já sofreu diversas intervenções para restauração. Atualmente, ela ainda carece de vários reparos, não apenas na parte externa, mas também na infraestrutura interna do templo, na escadaria e principalmente no telhado. O padre Meirelles já esteve em contato com órgãos públicos para tentar viabilizar o processo de restauração, mas até agora ainda não obteve resposta satisfatória. Problemas podem ser vistos logo na fachada da igreja, com reboco precário, infiltração e a carência de pintura. A utilização da escadaria ainda está suspensa após laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros, a pedido do próprio padre Meirelles. O sino, com mais de 3 séculos, aguarda em silêncio uma providência que certamente não será divina. O que nós precisamos aqui realmente é de uma grande restauração desta igreja, porque passaram muitas pessoas, não tiveram cuidado, né? Então agora nós estamos tendo muita dificuldade para restauração, porque são peças caras, são peças difíceis de serem restauradas, porque precisa de pessoas especializadas, né? E nós temos, por exemplo, o IPHAN, que é o órgão fiscalizador destas obras. Então, nós recentemente, aliás, há 1 ano e meio, nós estamos tentando, digamos assim, direcionar através da promotora de defesa do consumidor e um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Coca-Cola. E ficou já acertado isso, já firmamos o termo para que isso possa ser endereçado para a restauração ou, em alguns momentos, podemos dizer até reforma do telhado da igreja. Enquanto a restauração do patrimônio arquitetônico não começa, a luta para manter o templo em funcionamento é diária e conta com a dedicação dos fiéis. Todos os dias eu leio e me aprofundo cada vez mais na história de Jesus Cristo, da genealogia dele até a partida dele, a ascensão dele. Aí sim me interessa demais. Porque conhecendo a história de Jesus Cristo, conheço a história dos demais filhos do Divino Eterno Pai. O Portal da Assembleia fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã.